Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, o programa Rede Família Esportes para todo o Brasil, nesta segunda-feira, 8 de julho de 2003, segunda-feira pós-rodada do Campeonato Brasileiro Série A e também Série B. Finalmente, né? O Campeonato Brasileiro Série A e Série B está de volta na sua rodada completa e por isso mesmo nós, todas as segundas-feiras e as quintas-feiras, iremos repercutir e mostrar gols, que é aquilo que você de todo o Brasil gosta de ver. Principalmente você que não teve muita oportunidade, final de semana, às vezes o pessoal deixa para sair, curtir um pouco a família, não teve oportunidade de ver gols. Nós estamos aqui justamente para mostrar gols para você, gols de todo o Brasil, gols de todos os jeitos. E olha que o São Paulo, o Santos, o Corinthians, o Palmeiras tem gols para todos os gostos nesta segunda-feira. Você pode nos ajudar a fazer o Rede Família Esporte em todas as edições. Basta você nos mandar um e-mail esporte@redefamilia.com.br ou através das nossas redes sociais, facebook.com/Rede Família Esportes. São as duas opções para você interagir com o nosso programa. Dentro de algumas semanas nós estaremos aí ao vivo para todo o Brasil. Aí a nossa interação será com certeza muito melhor. Estaremos colocando aí o telefone ao vivo para você, estaremos lendo o seu e-mail instantaneamente no momento que você postar para a gente, nós estaremos lendo, interagindo melhor com você. Nesse momento, as duas opções são estas. Eu tenho certeza que daqui a 2 ou 3 semanas no máximo, nós já estaremos fazendo essa interação, que sempre marcou o Rede Família Esportes, sempre deu a oportunidade para você de casa conversar conosco e interagir conosco. Nós estaremos fazendo essa interação com muito mais propriedade. Vamos então abrir o programa de hoje falando de Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo recebeu o Santos no Morumbi na tarde de ontem. Do lado do tricolor, uma boa vitória poderia dar um fôlego à crise que ronda o São Paulo. No Santos, uma vitória daria maior moral aos novos meninos da Vila. E os meninos fizeram bonito. E mais crise no São Paulo. Veja como foi. Milton Cruz, o eterno treinador interino do São Paulo. Tem crise no clube e ele sempre aparece para apagar o fogo. Mas dessa vez não teve jeito. A crise insiste em rondar o Morumbi. Depois de perder para o Corinthians pela Recopa no meio da semana e demitir Ney Franco, o São Paulo sofreu outro golpe em casa. E a paciência do torcedor acabou. Com menos de 40 minutos de jogo, surgiram os primeiros gritos de Muricy. A torcida tem um carinho muito grande pelo Muricy, eu acho que isso daí faz parte. Olha que o São Paulo até criou muito, mas quando a maré tá ruim, o artilheiro perde todas ou o goleiro adversário fecha o gol. O São Paulo tem jogadores, a fase que não está ajudando aí. No segundo tempo, a molecada do Santos brilhou. O garoto Giva, que havia acabado de entrar, na primeira vez que encostou na bola, marcou. O segundo gol santista também veio de cabeça, com Cícero. O Santos venceu por 2-0, se afastou da zona de rebaixamento. E o técnico interino Claudinei Oliveira ganhou força para ser efetivado no cargo. Eu tenho visto entrevistas dos atletas aí elogiando o trabalho, pedindo a minha permanência, eu até agradeço. Mas eu acho que o que vai credenciar, além dos resultados, é o trabalho do dia a dia, porque esse trabalho do dia a dia é que traz os resultados. O São Paulo segue na luta atrás de um técnico. Muricy Ramalho, preferido da torcida, e Paulo Autuori, que está perto de deixar o Vasco, são os mais cotados. E uma coisa é certa, o novo treinador vai ter muito trabalho para arrumar a casa e acalmar a torcida. E dá para perceber que o torcedor, ele não poupou não, né? Mesmo mudando de treinador, já que todos pediam a saída do antigo treinador, o torcedor antes do jogo fez todo o manifesto pedindo a saída, principalmente do seu dirigente maior, né, o seu presidente. Já falou que não vai sair, que vai esperar o mandato e talvez até concorra a mais uma reeleição. A gente nunca sabe aquilo que o Juvenal Juvencio pensa, né, para a carreira dele ou para aquilo que ele imagina no São Paulo. O que a gente percebe é que o Juvenal, ele pensa muito mais na sua parte pessoal do que na parte coletiva, que é visando o São Paulo propriamente dito. Se estivesse pensando no São Paulo, ele já teria saído, ou melhor, já não teria nem concorrido
a uma reeleição, ele teve que até mudar o estatuto para poder ver uma reeleição. Então, eu acho que o torcedor está correto no que diz respeito à mudança. As mudanças devem acontecer e toda mudança ela tem que ser saudável, ela deve ser saudável no time de futebol, ainda mais num time igual ao São Paulo. Todos imaginavam, né, e todos viam o São Paulo como modelo de gestão. Há 8, 10 anos atrás, a gente imaginava isso, todos os clubes viam o São Paulo nesse modelo, né, de gestão, de comportamento, tudo isso. E hoje nós não estamos vendo isso, justamente pela gestão do atual presidente, justamente pela forma com que o atual presidente comanda esse time do São Paulo. Um time que gastou bastante, reformulou o time e o time praticamente em campo não consegue dar mostras de uma equipe muito bem postada. A equipe do São Paulo hoje não tem padrão técnico, né? Qualquer treinador que entrar, primeiramente vai ter que definir um padrão técnico. O próprio Ney Franco já vinha dando mostras de que o São Paulo não tinha, tentou dar um padrão técnico, mas muitos problemas de ego pessoal envolvendo alguns jogadores, a começar por Rogério Ceni, depois partindo para Lúcio e outros jogadores, fizeram com que esse padrão técnico jamais fizesse presente no São Paulo. Ganhou um título sul-americano? Sim, mas é muito pouco pelo tamanho e pela dimensão que o São Paulo representa para o futebol brasileiro. Então essa gestão ela tem que ser analisada, ela tem que ser revista, os dirigentes têm que sentar à mesa e deixar um pouco o ego de lado e poder trabalhar em prol do São Paulo, isso é o mais importante. Estão vendo muito mais a parte pessoal, o ego pessoal do que o São Paulo propriamente dito, e o São Paulo hoje em dia demonstra, né, dá mostras de que não tem uma contrapartida forte, né? Não há oposição no São Paulo. Você pergunta quem são os opositores do atual presidente do São Paulo? Ninguém. Você fala em oposição, a gente não vê hoje um lado, uma oposição forte, como há num Palmeiras, que a oposição realmente é forte, como há num conselho gestor do Corinthians, como há num conselho gestor do Santos, que fiscaliza, que quer ver conta. São Paulo não tem isso. Tem algum conselho no São Paulo que verifica as contas do presidente, que verifica onde estão os gastos, onde está o dinheiro que o Lucas rendeu para o São Paulo? Onde está isso? Onde está esse balancete? Onde estão as pessoas que são contrárias e que são oposição e que estão verificando as contas de São Paulo? Se você observar hoje, nós não temos isso. São Paulo não tem isso hoje para que possa se opor ao atual presidente. Então fica nisso, né? O atual gestor, ele faz o que quer, do jeito que quer, e quem perde justamente é o São Paulo. Então o São Paulo precisa mais do que nunca. O problema já demonstrou que o treinador tinha uma parcela de culpa? Claro que tinha, né? Porque todo treinador precisa mais do que nunca dar um plano tático. Se ele é treinador e tem responsabilidade, ele tem que dar um plano tático para a equipe. Se ele não conseguiu dar esse plano tático, é porque tem problemas de gestão. Ou seja, deram a ele uma linha demarcatória. Ó, até aqui você pode ir. A partir daqui, você não pode ir mais. Então, quer dizer, ele foi até aquela linha que deixaram para ele. E no São Paulo é bem assim. Você pode ir até essa linha aqui. A partir da linha de lá, você não pode ir mais. Então, quer dizer, o treinador, por mais competente que ele seja, ele tem que saber que entrando no São Paulo, ele pode ir até aqui. A partir daqui, ele já não pode ir mais. E esse é o problema do São Paulo. Infelizmente. Se Paulo Autuori ou se Muricy Ramalho... mas como é que Muricy Ramalho deu certo? Porque Muricy, com o seu jeito, conseguiu dar uma contornada aqui, contornada ali, tal, não sei o que, conseguir as coisas. Ele é um cara turrão também. Exigia muitas coisas em São Paulo. Agora, o Ney Franco, como chegou agora, não conseguiu exigir tudo isso, né? Então, vinha agora, veio de uma seleção brasileira das categorias de base. Então, quer dizer, não tinha tanta moral assim para exigir. Agora, se pegar um Paulo Autuori, que também é mais ou menos na linha do Muricy Ramalho, vai ter problemas, porque o Autuori também é aquela linha. Tanto é que está deixando e vai deixar o Vasco da Gama justamente por causa disso. Ele deu um prazo para os dirigentes. Ou vocês resolvem esta questão salarial que é importante para os jogadores, não tem como eu trabalhar se vocês não resolverem a parte que cabe a vocês, que é a parte diretiva. Se não resolver isso, eu vou embora. Então é o que está acontecendo. Não resolveram isso até agora. A atual situação diretiva do Vasco da Gama complica-se cada dia mais. E ele não consegue trabalhar isso dentro de campo. Por quê? O cara está jogando, mas ele está pensando no salário. Será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? E aí fica aquele conversê, aquela coisinha toda dentro. O cara não vai render.
E não adianta, pode ter o melhor técnico do mundo. Se você não tiver uma sustentabilidade fora de campo, ou intracampo, ou dentro do campo, infelizmente não vai resolver. Agora, em relação ao Santos, o Santos mais tranquilo, né? O Santos que passou por uma reformulação necessária, vendeu o seu principal jogador. O Santos que tem na base a sua pilastra, e é muito importante isso. Um time de futebol tem que ter como exemplo o time do Santos, que revela bons jogadores, ótimos jogadores. Teve a sua pilastra rompida, que é a sequência do Neymar, mas vai caminhar com suas próprias pernas. Está aí subindo 4 ou 5 jogadores da base. O técnico Claudinei está tentando trabalhar com essa equipe, colocando esses garotos para entrar no time titular e dar conta do recado, e fez ontem um grande jogo. Encarou o São Paulo frente a frente, trabalhando do jeito que vem trabalhando. Os meninos, principalmente o menino Giva, que é já um jogador que já vem dando resultado, entrou, deu conta do recado, por isso mesmo o Santos saiu na frente e conseguiu vencer por 2-0 merecido. Agora o São Paulo, que tome cuidado, porque a Série B do Campeonato Brasileiro, não tem essa. Cuidado, é começo de campeonato? Mas se não chegar um treinador agora e não colocar a casa em ordem, cuidado, São Paulo, cuidado. O Bahia recebeu o Corinthians na Arena Fonte Nova. E parece que toda a equipe corintiana e Alexandre Pato se deram muito bem com o novo terceiro uniforme de cor azul. Vamos ver. O Corinthians jogou com o novo uniforme azul. E quem resolveu para o timão foi Alexandre Pato. Ele marcou 2 bonitos gols contra o Bahia na Arena Fonte Nova. E ontem, né, essa expectativa do Corinthians com esse novo uniforme, o terceiro uniforme, o uniforme azul, cujo qual o Corinthians deu uma amostra de que o departamento de marketing do Corinthians ele é muito forte e dá aulas hoje para outras equipes. Né? A gente sempre falava isso, né? O São Paulo sempre foi um gestor do modelo administrativo e no departamento de marketing também. A partir do momento que o Corinthians trouxe Ronaldo Fenômeno, juntamente com o Luiz Paulo Rosenberg, né, que veio antes do Fenômeno, o Corinthians mudou muito o seu sistema diretivo e a sua gestão. Né? O André Sanches deu um novo rumo, um novo norte ao Corinthians. E o Corinthians vem fazendo certas estratégias de marketing que fazem com que a equipe... isso é lógico que camisa, né, cor de camisa não ganha jogo, mas fora dele é lógico que marketing, funcionando na parte de marketing, vai muito bem. E o Corinthians demonstrou mais uma vez nessa alusão, essa camisa azul, a 1965, quando o Corinthians fez um jogo utilizando, né, representando a seleção brasileira, num jogo contra o Arsenal na Inglaterra, quando perdeu por 2-0, estava muitos graus abaixo de zero, num jogo, né, muito difícil para o Corinthians, que representou a seleção brasileira em Londres, perdeu por 2-0, mas o Corinthians resolveu, nessa estratégia de marketing, representar e homenagear essa equipe que perdeu por Arsenal da Inglaterra, mas que representou a seleção brasileira em 1965. Tanto é que a gola e o punho das mangas, né, se você virar, é preto e branco, com as cores do Corinthians. Muito legal essa camisa, realmente como estratégia de marketing, vai vender muito. Você viu ali o Alexandre Pato virando a gola, né? Deu para ver o preto e branco. E o Pato ontem, né, que acabou desencantando, foram 2 gols esse primeiro, né, num belo... Muita gente questiona, foi falta. Ele parou, né? O jogador vinha vindo para trás, ele segurou o jogador com o cotovelo, não empurrou, ele segurou, impediu com que o jogador viesse para trás no caminho que o impediria de receber essa bola. Dominou no peito, é jogador diferenciado. Quando a gente fala em jogador diferenciado, estava passando por um momento de jejum? Estava, com certeza. Mas demonstrou que dentro da área é um jogador extremamente perigoso. E depois, num segundo gol, né, numa vacilada do sistema defensivo da equipe do Bahia, né, o jogador lateral direito acabou tentando rechaçar essa bola, ela sobrou para o Pato, que bateu de trivela, de direita, né, ela pegou 3 dedos e num belíssimo gol. Mas o Bahia acabou sendo melhor nos primeiros 20 minutos da primeira etapa. O Bahia jogou muita bola, só que infelizmente não conseguiu transformar, reverter as oportunidades criadas em gol. E o Corinthians, aquilo que fez, o pouco que fez no primeiro tempo, transformou nos 2 gols nas 2 oportunidades que teve e fez 2-0 e acabou vencendo o Corinthians, que estava lá atrás, né? Estava com a combinação de resultados na 16ª colocação, com a vitória subiu, foi para a 7ª colocação, está lá entre os principais times do futebol brasileiro
infelizmente ontem, o Renato Augusto, mais um jogador lesionado no Corinthians, né? O Souza acabou no movimento de braço, dando uma cotovelada na face do Renato Augusto. Ele teve um afundamento dessa região aqui, né? Dessa região da face, né? Do lado aqui da face. Teve um afundamento. Já passou por cirurgia logo de manhã, né? Hoje de manhã. A cirurgia foi ótima, à tarde já teve alta, já está tudo bem com o Renato Augusto. E uma cirurgia que poderia, né, uma contusão que poderia ser longa a recuperação, mas já tudo tranquilo, mais ou menos, no máximo 3 semanas, o Renato Augusto já deve estar de volta aos gramados. Na quarta-feira ele já participa do treinamento físico do Corinthians, né, vai estar liberado para fazer treinamento físico, só jogo ainda não, porque o lado, né, operado vai ficar muito sensível, então a possibilidade de um novo trauma em cima é evidente, né, e até os adversários podem, numa dessa, de querer aí minar o jogador e até a confiança do jogador, então ele não deve participar de alguns jogos e daqui 2 semanas, consequentemente, ele deve estar voltando a vestir a camisa do Corinthians mais uma vez. Então já tem Renato Augusto, né, desfalca o Corinthians, tem Douglas e tem Danilo. Danilo, mais uma semana e meia já deve estar voltando, não foi tão grande a contusão, o que mais me preocupa é o Douglas, né? O Douglas que teve uma contusão um pouco mais séria no tornozelo, uma entrada do Wellington do São Paulo. Esse sim deve ficar aí mais ou menos de 4 semanas, um mês e pouquinho fora. O restante aí dos jogadores tranquilo. O Corinthians que vem. Por isso que é bom, né, ter elenco. E a gente sempre cobra dos dirigentes que tem elenco justamente para que no momento como esse os jogadores estarem sendo utilizados para que, numa eventualidade como essa, 3 jogadores do Corinthians perderam do meio de campo. Se não tivesse contratado o Y, né, o Corinthians colocaria quem como médio volante para o restante, né, para a sequência desse Campeonato Brasileiro e até a final no próximo dia 17. Vamos acompanhar então o restante dos gols pelo Campeonato Brasileiro. Põe na tela. O Vitória, outro time baiano, também perdeu na rodada. Walter fez o gol do Goiás. Com o time reserva, o Atlético venceu o Criciúma por 3-2 no estádio Independência. O Wellington Paulista, da equipe catarinense, fez o último gol do jogo. A vitória do Colorado foi por 5-3 com direito a golaços de Forlan e D'Alessandro. Rafael Vaz marcou um belíssimo gol para o Vasco. Sábado em Brasília, o Flamengo chegou a abrir 2-0 contra o Coritiba, mas permitiu o empate em 2-2. Alex fez o gol que definiu o placar. Também na abertura da rodada, o Atlético Paranaense saiu na frente com Pedro Botelho. Barcos, que não marcava há 70 dias, salvou o Grêmio da derrota. Final 1-1. Valdomiro fez o gol da Portuguesa e Bruno Rodrigo, também de cabeça, empatou para o Cruzeiro. 1-1. Ainda no sábado, a Ponte Preta venceu o Náutico por 3-1 na Arena Pernambuco. Tá então, né, os gols do Campeonato Brasileiro e deu para perceber o Barcos, né, depois de muito tempo sem marcar gols, finalmente o atacante do Grêmio, né, acostumado a fazer gols no Palmeiras, finalmente voltou às redes e acabou fazendo o gol, né, 1-1. Não era um resultado que o Renato Quartaluppi gostaria, mas acabou sendo o que tinha de melhor para o momento. O Flamengo também, né, o Flamengo conseguiu abrir um 2-0 contra o Coritiba, mas deixou com que os comandados, né, lá de Coritiba empatasse a partida num 2-2. Um resultado que não foi muito bem comentado assim, não. Eu acho que o Flamengo poderia ter tido maior sorte neste jogo. Vamos conferir então no Plasma os resultados do final de semana da rodada do Brasileirão 2013. O Flamengo empatou com o Coritiba em 2-2,
O Náutico perdeu para a Ponte Preta por 3-1, belo resultado da Ponte Preta de Campinas. O Atlético Paranaense empatou com o Grêmio em 1-1, a Portuguesa também ficou no 1-1 com o Cruzeiro, São Paulo 0, Santos 2, Bahia perdeu para o Corinthians por 2-0, o Internacional fez 5-3 no Vasco, uma goleada, o Goiás fez 1-0 no Vitória, o Botafogo fez 1-0 no Fluminense, gol de Clarence Seedorf, e o Atlético Mineiro fez 3-2 no Criciúma. Aí os resultados desta sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Veja como ficou então a tabela de classificação do Brasileirão após essa sexta rodada. Agora os botafoguenses assumiram a ponta. Vamos ver no plasma. Em primeiro, Botafogo com 13 pontos ganhos. Em segundo, Coritiba com 12. Em terceiro, Vitória com 10. Em quarto, Fluminense com 9. Seguido de Cruzeiro, Internacional, Corinthians e Grêmio também com 9 pontos ganhos, diferença aí nos critérios de desempate. Em nono, São Paulo com 8. Seguido de Santos, Bahia e Goiás também com 8 pontos. Atlético Mineiro assumindo a 13ª colocação com 7. Seguido de Vasco, Portuguesa com 7 pontos ganhos. Na 16ª colocação, a Ponte Preta com 6 pontos ganhos, ela que saiu desse rebaixamento. E nos últimos, os 4 últimos desse Brasileirão 2013, Criciúma na 17ª colocação com 5, Flamengo com 4, Atlético Paranaense com 4 e na última colocação o Náutico com apenas 3 pontos ganhos. Tá? Então, esta classificação após a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Hora de participarmos e darmos prêmios para você que está assistindo Rede Família Esporte. É o concurso Sorte em Dobro e você vai concorrer a TVs LED, notebooks, smartphones, videogames e muitos outros prêmios. E para participar é muito fácil. Ligue agora no portal de voz da Rede Família, 0 operadora 19 9645 0917 e digite a opção 8 e participe do quiz da programação. A cada pergunta respondida, você ganha o número da sorte e concorre a vários prêmios. Então ligue 0 operadora 19 9645 0917. Não se esqueça de digitar a opção 8. Sorte em dobro é só aqui na Rede Família de televisão. Tá aí então, né, os prêmios dessa Rede Família de televisão, você participa de muitos prêmios. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você.